Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Olharemos um pouco sobre funções de administração e índices no Oracle. No meu caso aqui, eu criei uma máquina virtual com VirtualBox e estou acessando o Oracle desta máquina. Assim, se houver problema, posso restaurar o ponto de instalação correto e não fique enchendo a minha máquina com instalações desnecessárias. Se você está com uma instalação local igual à minha, talvez seja necessário saber o tamanho dos arquivos do Oracle. Lembrando que alguns comandos utilizados aqui só podem ser utilizados como administrador. Você irá conhecê-los para se tornar um desenvolvedor melhor, mas não obtenha para si responsabilidades que pertencem a outros. Ajudar? Sim. Fazer o trabalho por outros que são pagos para isso? Não. Como sempre, a ideia é entender que existem as tabelas, não decorar todas. Então vamos começar aqui acionando o SQL Developer. Ele é freeware, você pode baixar à vontade. Sempre começo com ele para você ver como que, às vezes, se você pega o vídeo a partir de um certo ponto, você não entende de onde veio ou não viu vídeos anteriores. Então tá aqui. A minha conexão já está aqui. Vou clicar aqui no Oracle. Ele vai carregar as tabelas, assim, identificando que a conexão foi bem sucedida. Muito bem. Então vamos para o primeiro comando. Select file name, file underline name, table space underline name. Deixa eu tabulado bonitinho. Então aqui o file name é o nome do arquivo. O table space name é o nome do table space que tem um espaço reservado para armazenar dados. Porque se você sabe, isso tem que ser armazenado em algum lugar, vai ser armazenado em disco. Então tem um arquivo que armazena as tabelas e os dados do Oracle. Não há mágica sobre isso. Status, online status e max bytes dividido por 1024, porque ele está em quantidade de bytes. Aí vamos colocar, aí vai dar kbytes, né? Vamos colocar kbytes aqui. Aí max bytes dividido por 1024 para dar kbytes, depois dividido por 1024 para dar megabytes. Então megabytes e de novo max bytes dividido por 1024 para dar em K, por 1024 para dar em mega. Opa, tá errado aqui, 1024 para dar em mega e 1024 para dar em giga. Assim você consegue ver todas as formas que tem aqui. E o nome da tabela é from dba data files. F9. E aqui você tem os arquivos onde eles estão gerados, no caso na minha máquina virtual, não aqui. O caminho deles, o nome dos arquivos, o arquivo que é feito pelos usuários. O DBF é Database Files, igual o DBF como tinha antigamente, se alguém sabe o que é isso. Então você tem aqui os arquivos do sistema, os arquivos do undo, que é aquele quando você dá rollback, né? Você está dando inclusão em alguma coisa. E você dá rollback, ele tem que ter algum lugar que ele guardou os dados que você começou a incluir para depois voltar como estava. Então, está dando rollback aqui. É a área de rollback. Aqui é a área do sistema, aqui também é a área do sistema e aqui é a área do usuário. Quando você cria uma tabela, é aqui que ele vai. Então você tem aqui o status dele. Ele está disponível, ele está online, e esse aqui é do sistema. Em kbytes aqui é a quantidade de espaço, em mega e em giga. Mais fácil olhar em giga, né? Em gigabytes do usuário tem 11 GB, do sistema tem 31, do undo tem 31, do sistema tem 31 e do sistema auxiliar, né, que seria a maior parte dos dados do sistema que são gravados aqui. Se você precisar selecionar uma certa quantidade de linhas de tabela, você pode utilizar o row_num. Como que ele funciona? Temos aqui select row_num asterístico from meus pais, que eu já tinha criado anteriormente, lembra? Como a where row_num menor ou igual a 2. F9. O que o row_num faz? As linhas que vem retornando do select, ele numera sequencialmente. Então, se você disser para ele que o row_num tem que ser menor ou igual a 2, como o row_num ele vai fazer parte da tabela, se eu tirar ele aqui também, ó, então F9, o resultado é o mesmo. Eu só mostrei ele aqui para você entender. Então F9 de novo. O row_num ele vai numerar sequencialmente e esse número é como se fosse uma coluna. Então você pode dizer para ele que você quer, por exemplo, o row_num igual a 2. Ele não trouxe. Enquanto o row_num for igual a 2. Não trouxe, porque ele começou com 1. Enquanto o row_num for igual a 1. Ele trouxe a primeira, porque a primeira é 1. Então ele trouxe só uma linha. Mas no geral você põe row_num menor ou igual a 10, por exemplo. Ele trouxe todo mundo porque a tabela só tem 4. Então vou colocar 2. Ele só vai trazer 2 linhas.
Isso é muito útil. A gente usa bastante o RONUM quando você não quer duplicados, ou quando você só quer a primeira linha da tabela, ou só algumas linhas para verificar alguma coisa. Isso daí é bem útil. Você também pode criar uma lista fixa. Como que você faz isso? Select, column, value, from table, column value é o nome da coluna, né? From table. Aí, nesse table, você diz para ele uma lista como se fosse uma coluna. Como se fosse uma tabela, desculpa. Então, você monta uma lista como se fosse uma tabela. Como que você monta isso? Você dá sys.dbms debug vc2 call. É complicado de lembrar, né? Aí você vai montar a lista aqui. 1, 2, 3, 4. Então F9. Faltou um parênteses aqui, esqueci. Fechou. O que ele fez? Ele criou uma lista dinâmica e retornou ela como se fosse uma coluna normal. Então você pode criar aqui uma lista a seu próprio critério, com esse comando table e essa função aqui, ó, dbms debug vc2call. E você cria uma tabela dinâmica aqui sem ter uma tabela real. É legal, né? Assim, pode ser útil em alguma ocasião. Então você criou um dado aqui. E também você pode utilizar ela como se fosse uma tabela. Quer ver? Já que ela simula uma tabela, pode utilizar uma tabela. Então select asterístico from, abre parênteses, né, para criar um subselect. Aí fecha parênteses aqui, where column value igual a 2. F9. Ele se comporta como uma tabela normal. Você pode dar where, order by, fazer do jeito que você achar melhor. Vamos colocar um order by aqui. Order by column value. Ele fez na ordem como se fosse uma tabela normal. Você pode ser útil em algumas ocasiões aí. Vou apagar aqui. Eu não sei você, mas eu já precisei saber qual foi o último commit de uma tabela. Para isso nós temos um comando que faz select. É claro que eu só precisei saber disso em ocasiões assim críticas. Então é cn to timestamp. Aí você vai dar um max de hora row sn from meus pais. São comandos internos do Oracle. A tabela meus pais não tem isso, evidentemente. Se você der um F9, ele vai te mostrar que o último commit realizado foi no dia 17/7/2021, às 21 horas, 1 minuto e 19 segundos. Então esse comando sn to timestamp com o max de hora row sn vai te mostrar o último commit. Para saber qual é o último dia do mês, sem ficar fazendo aquele negócio de substring, nós podemos usar select last day sysdate último dia do mês from dual, que é a tabelinha aqui só tem uma linha, que eu já expliquei anteriormente, você consegue fazer muita coisa com ela, ela te ajuda bastante. Então aqui você conseguiu qual é o último dia do mês. No caso eu estou no mês 7, então o último dia é dia 31. Bem facinho também de fazer. Às vezes você precisa, por algum motivo, saber qual é a versão do Oracle, porque um comando não está funcionando, ou alguma funcionalidade não está direito, né, não está executando corretamente. Como que você faz isso? Select, asterisco, from, v, $version. F9. Aqui você tem qual é a versão do Oracle. Tem vários dados aqui. Aí você bate se, por exemplo, está usando a versão 11, mas o comando que você está usando é da versão 10, mas teve modificação, foi deprecated, ou está usando um comando da versão 12, coisa parecida. Então você tem aqui, sabe qual é a versão que você consegue, qual é a versão que está sendo usada e se o que você está fazendo funciona ou não. Aí você consegue procurar. Eu tenho um comando gigantesco aqui que eu vou deixar ele lá no GitHub. Aliás, todos os comandos eu deixarei no GitHub. Mas tem um comando gigantesco aqui, que a função dele é, vamos executar. Com esse select aqui você verá quais as configurações que o Oracle está setado. Tudo que o Oracle está configurado, você consegue ver aqui. É um select gigantesco, eu vou deixar lá disponível, porque não dá para digitar tudo isso, né? Mas você consegue ver quais são as configurações que está aqui e de repente se alguma coisa que você está fazendo, por que não está funcionando ou não está tendo o resultado que você gostaria que tivesse. Tá? Então agora, vamos criar uma tabela e depois adicionar uma nova coluna, que é uma coisa até que comum. O comando é create table tabela 1, nome varchar2 de 50. F9.
tabela foi criada. Só que agora você descobriu que faltou a coluna sexo. Logo, nós precisamos incluí-la. Como que nós fazemos isso? Você pode dropar a tabela, né, e criar novamente, que é o drop table tabela 1, por exemplo. Aí ele vai dropar a tabela e você dá o create de novo. Ou se ela já tiver dados, se estiver vazia você dá um drop. Mas se ela tiver dados, você tem que dar um alter table tabela 1 add nome do campo e o tipo. Então F9, ele alterou. Tá lá. Se eu quiser um outro tipo, alter table add idade, por exemplo, number. Adicionou, alterou também. Se eu der um select na tabela, tabela 1, F9, tá lá nome, sexo e idade. Talvez você não esteja vendo aqui, mas tá nome, sexo e idade no header. Bem simplesinho, né? Isso é você dar um alter table quando você já tem lá 500 mil linhas e você precisa incluir uma tabela, você não vai fazer um backup da tabela, aí vai criar de novo, dar um insert da que está errada para a que está aqui, colocando, né, adicionando os dados. Sabe aquele trabalheira que você vai ter de fazer um insert que vai colocar já aquele campo novo com algum valor fixo? O que você faz? Geralmente quando você dá um alter table e coloca uma coluna, ela já pode aceitar nulos. Por quê? Porque se você criar uma nova coluna e a tabela já existe com dados, a única coisa que vai poder entrar naquela coluna são dados nulos. Então ela já é criada como null, ela permite nulos. E depois você dá um update para o valor que você quer lá, dependendo do tipo de coluna. Agora, se você errou, por exemplo, a coluna sexo, você não colocou na tabela e já está preenchido com um monte de coisa, provavelmente você vai ter que fazer inserts individuais, porque cada pessoa tem um sexo e você tem que associar. Então a dor de cabeça é enorme. O alter table tenta fazer com que essa dor de cabeça não seja muito grande, mas se você já errou desde o início da construção da tabela, não tem jeito, você vai ter dor de cabeça. Vamos para um outro comandinho aqui. Select to char, aí você tem um campo numérico, decimal. Como que você formata ele? Bonitinho. 99, D de decimal e 99. From dual. O que ele vai fazer aqui? Você vai falar, pô, mas ele já está com decimal, o que aconteceu aqui? Ele simplesmente colocou para o decimal da sua língua. No caso, a língua portuguesa e a vírgula é o decimal. Foi isso que ele fez aqui. Ele converteu o decimal americano, que o ponto define as casas decimais, para um decimal da sua língua, que pode ser ponto também ou pode ser vírgula. Então ficou mais fácil de entender aqui. Você não tem que se matar e fazer replace aqui, tuchar, aí replace, como nós vimos no exercício anterior. Aqui simplesmente ele já fez a conversão. É bem facinho, né? Então vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos colocar outro valor aqui, 1000. E vamos colocar aqui 9G. O G vai fazer a definição do milhar. Vamos dar um F9. Então tá aqui, ó. 1000, ponto e a vírgula. Se eu botar um ponto aqui, a vírgula, aliás, né, que é americana, ele vai dar aí. Então, só pode ser o ponto decimal aqui. Essa máscara ela é mais visual, como você pode ver aqui. Então, geralmente, você vai pegar um número só com decimal. Então, o G vai fazer a definição correta. Vamos botar mais um número aqui, ó. F9. Ele estourou a máscara. Por quê? Porque está faltando um 9 aqui, ó. Tem 5 inteiros aqui. Aqui só tem 4. Então, vamos botar mais um 9 aqui. Pronto, fez a definição correta aqui. O ponto de milhar e a vírgula de decimal. Na maioria das empresas, você não tem acesso às tabelas de controle, mas a tabela All Sources pode estar pública em homologação ou em produção, talvez você não tenha esse acesso. Mas em homologação talvez tenha. Então, como que chama essa tabela? Select Cisco from sys all source. Com ela você vai obter todos os códigos fontes que tem na tabela. Evidentemente você especifica o tipo e o nome e consegue o código fonte. Aqui, ó. O owner, que é sys, o nome é standard, tipo é packet e é a linha. Você pode até numerar ela, você vai conseguir o código fonte dos programas que estão lá, do PLSQL, por exemplo. Só que você precisa, em homologação, às vezes o pessoal esquece de dar acesso. Você não tem acesso por aqui, ó, pelo lado esquerdo. Se eu clicar em pacotes aqui, ó, eu tenho acesso a alguns pacotes. Se você não conseguir fazer isso, tenta dar um select no All Source. Se conseguir, você tem acesso ao código fonte. Você não pode alterar, evidentemente, mas você consegue olhar se está acontecendo alguma coisa de errado ali. Então, outro comando de configuração do Oracle é o select s database parameters. F9.
Você tem lá as configurações também locais da sua máquina, como está a data, a hora, que tipo de data está sendo utilizado. Também pode ser útil. Se você precisar saber a diferença de dias entre duas datas, você pode usar o seguinte comando: select. Eu vou pegar uma data aqui e transformar ela com ToDate, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, 02/02/2020, dia, mês, ano, menos ToDate 01/01/2020. E tudo isso está sendo transformado dia, mês, ano. From dual. Aqui com parênteses errado. Pronto. Então, quantidade de dias: 32 dias entre 1/1/2020 e 2/2/2020. 32 dias. Então, uma data menos a outra. É muito simples. Você não tem muita dificuldade. Outra coisa que pode ser útil: descobrir quantos dias faltam para o final do mês. Então, select sysdate hoje, vírgula, last day, sysdate, que é a data de hoje, como você já sabe. Vai colocar último dia, vírgula, last day, sysdate, menos sysdate, dias faltando. From dual, F9. Então nós temos aqui a data de hoje é 29/7, o último dia 31/7, a diferença entre dois são 2 dias. Então um dia menos o outro. Bem simplesinho também. Faltam 2 dias para acabar o mês. Também pode ser muito útil em alguma rotina que você esteja utilizando. Temos a outra tabela de parâmetros de configuração também, que pode estar disponível. From V $parameter. Aqui ela tem um pouco de mais informação, inclusive o tipo de dado que você está usando, as tabelas, algumas configurações, se é Brasil, se não é, qual é o arquivo que você está usando, e outras informações que podem ser importantes para você em algum momento. Esse comando aqui eu também vou deixar ele disponível no GitHub. Aliás, vou deixar todos, mas esse em particular, que você consegue saber quantos usuários estão conectados ao banco. Então, se eu der um F9 aqui, no caso só estou eu ativo, mas você consegue saber, ó, qual é o meu CID, qual é o meu serial, se eu estou ativo ou não, qual é o comando que eu estou utilizando no momento. Estou usando o SQL Developer, e qual que é o comando que eu estou usando? Estou dando um select. Isso você consegue ver se tem alguém travando o sistema. Esse é o select que eu estou usando. Uma coisa que é útil também, vamos dar um select aqui na tabela 1. Eu quero renomear a tabela. Essa tabela 1, não era a tabela 1, era a tabela 01, por exemplo. Ela está errada. Como que eu faço para renomear a tabela sem mudar nada dos índices, os atributos e os conteúdos que ela tem? Eu dou alter, table, tabela 1, rename to tabela 01. F9, tabela 01 alterado. Se eu der um select na tabela 1, tabela 1, ela está dizendo que não existe. Se eu der no 01, a tabela está lá com todas as suas propriedades e todos os comandos necessários. Esses foram alguns comandos que às vezes precisamos, mas não sabemos se existem. No decorrer dos vídeos eu vou trazendo para vocês mais comandos, e assim você vai aprendendo algumas coisas que talvez você tenha acesso e talvez não. Talvez só o administrador tenha acesso. Mas aí você pode, às vezes, né, naquela confusão, naquela bagunça, você falar para o cara: você já tentou o comando tal? Como é que tá? Né? Tem dados suficientes? Tem espaço? Tá tudo certinho? Isso talvez ajude o cara a resolver o problema junto com você. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!